Oi pessoal, meu nome é Rodrigo Imaginário, sou MVP de segurança e hoje nós vamos falar, sobre o Right Management Service. Esse é o primeiro vídeo de uma série de três. Nós vamos falar do RMS. O que vem a ser o RMS, como é que ele pode aumentar a partir de um projeto nosso de segurança, aumentar a segurança dos nossos dados na rede, de maneira fácil de implementar e sem custo, uma vez que ele já está embutido no sistema operacional. Bom, vamos lá. Primeiro, pessoal, só para alinhar, vamos fazer um comparativo de nomes. Quais são os nomes antigos que a gente já está acostumado com os nomes novos que estão vindo aí com o Windows Server 2008. Então, por exemplo, o Active Directory virou Active Directory Domain Services. O antigo Windows Right Management virou Active Directory Right Management Services. E assim por diante, tem correlacionando todos esses nomes. Isso é para ajudar a gente a endereçar quando a gente for estar lá no segundo vídeo, instalando o nosso serviço de RMS. Bom, pessoal, qual que é um dos problemas que a gente enfrenta hoje em dia? A gente tem visto aí várias publicações, várias informações, que existe uma preocupação muito grande de a gente trazer a segurança da sua rede, o seu projeto de segurança se aproximar muito do host. A gente já comentou aqui em vários outros vídeos, vários outros treinamentos, que só a segurança de firewall, só a segurança do perímetro não é mais suficiente. A gente tem que estar se aproximando do host, ou seja, a gente tem que colocar uma segurança no perímetro, um firewall, a gente tem que fazer uma segurança a nível de rede, que por exemplo com o IPsec, tem que fazer uma segurança a nível de host, que por exemplo é o NAP, e nós temos que fazer a segurança dos dados também, pessoal? O que adianta isso tudo se eu não consigo garantir que um documento saia da minha empresa, um documento sigiloso saia da minha empresa, E a gente tem alguns gráficos aí, por exemplo, que percebam que tem nesse gráfico aí da direita, Data Privacy, que é uma coisa que as empresas têm mais se preocupado. Então tem aí o texto aí: Data Privacy is the most important security concern in the enterprise em 2007. Ou seja, as empresas, um dos pontos mais importantes de preocupação do ponto de vista de segurança nas empresas em 2007 foi sobre a privacidade dos dados, que existe muito dado sendo roubado da empresa, tanto intencionalmente como não intencionalmente, pessoal, tá? Intencionalmente vem aí funcionários mal intencionados, funcionários aí antigos funcionários e assim por diante. Então isso é uma preocupação real. Como é que a gente protege os dados da sua empresa, que eles saiam da sua empresa sem você ter conhecimento? E aí tem algumas soluções que a Microsoft oferece, para estar compondo esse cenário, que é um cenário que a gente já ouviu muito falar de defesa em profundidade, que são várias tecnologias que a Microsoft tem para nos ajudar a criar um projeto de segurança mais eficaz, um projeto de segurança mais robusto. A gente tem a parte de Identify Lifecycle. O que é isso? É todo o ciclo de identificação do usuário. Como é que a gente gerencia isso? Imagine o seguinte cenário, pessoal. Eu tenho na minha rede lá, eu tenho o meu usuário que tem a conta dele no Active Directory, ele tem a conta num determinado sistema de RH, ele tem a conta num sistema de contabilidade, ele tem a conta num sistema de ERP e assim por diante. Cada sistema tem sua conta, ele tem que gerenciar vários logins, várias senhas. Como é que você faz o gerenciamento disso? Se esse usuário for demitido, como é que você vai ter um procedimento para estar bloqueando esse usuário para que ele não tenha mais acesso a nenhuma outra conta? Isso é o Identify Lifecycle Management, uma coisa que as empresas têm que se preocupar e cada vez mais estão se preocupando mais com isso. Isso é um ponto de segurança muito importante. Autenticação forte, Strong Authentication, Senha, pessoal, é uma vulnerabilidade, Senha é um problema de segurança. Senha é um ponto muito vulnerável de do ponto de vista de segurança, muito fraco. Então, como é que a gente pode aumentar isso, Criar uma autenticação mais forte, autenticação baseada em smart card, criptografia, acesso seguro. Tudo isso faz parte das tecnologias e dos procedimentos para criar uma autenticação segura, Federação, pessoal, o que é a federação? A gente está disponibilizando o single sign-on, mas o single sign-on de uma maneira mais abrangente. Então, a parte de identificação de federação, Federate Identity, é para a gente estar criando, por exemplo, cenários onde eu consiga que o meu usuário se autentique no meu AD, mesmo estando fora do meu domínio, num ambiente web, num ambiente fora, fazer uma integração melhor entre empresas, entre ambientes e criar vários cenários de colaboração de maneira mais segura, sem que tenha que haver troca de credenciais.
E por fim, que é o nosso ponto, né, que nós vamos estar falando nesse vídeo agora, que é a parte de proteção da informação. E aí é onde entra o Right Management Service, né, o que é o RMS. Como é que a gente protege que um determinado e-mail com conteúdo seguro não vai sair da sua rede, que um determinado arquivo não saia da sua rede, ou não tenha algum tipo de alteração ou alguma cópia que você não queira que ela tenha, né? Como é que a gente chega a esse nível, chegar ao nível do dado? Qual que é o cenário atual, pessoal? O cenário atual é esse. Então a gente tem aí o firewall, nós temos os servidores e vários dispositivos conectando. Dispositivo mobile, computadores de casa, né, funcionários que trabalham de casa, funcionários que trabalham local na sua rede, empresas parceiras, terceiros trabalhando, pessoas que não são dos seus funcionários, terceiros trabalhando na sua empresa. Como é que você garante que determinadas informações críticas não vão cair de domínio público, não vão sair do seu raio de visão, né, do seu raio de ação, né? Então é aí que vem os cenários, pessoal. Não existe mais uma fronteira para o fluxo de informação, né? E aí a gente pode incluir até os USB drives, né? Hoje em dia a gente tem USB de vários gigas, 8 gigas, 16 gigas, dá para carregar milhares de arquivos, milhares de documentos no USB e assim comprometendo toda a segurança da sua infraestrutura, né? Dos seus dados, até o capital intelectual da sua empresa, né? Então como é que a gente garante isso, né? Como é que a gente mitiga esse problema, resolve esse problema? E aí onde vem o RMS, né? Num projeto tradicional, como é que ele funciona? Eu tenho alguns documentos, né, que eu configuro lá as configurações de share, as configurações de NTFS, num cenário tradicional que a gente está acostumado até hoje, né, e ele funciona muito bem, pessoal. Funciona muito bem para os seus usuários autorizados. Então ele garante que o meu usuário autorizado vai ter acesso tanto internamente na minha empresa como externamente, por exemplo, se eu disponibilizei isso numa intranet, num portal SharePoint, assim por diante. E os meus usuários não autorizados, ele também consegue garantir que ele não vai ter acesso. É excelente. Mas imagine no cenário onde o meu usuário autorizado passa essa mensagem ou esse arquivo para um usuário não autorizado. Sai dos meus domínios, né? Sai do meu controle. Okay? E é isso que o RMS vem endereçar. Por isso que a gente precisa trazer essa segurança não mais para o nível do servidor onde estava, que estava lá no nível de NTFS, nível de share, né? Trazer isso para o nível do arquivo, trazer mais próximo para o dado. E aí como é que funciona? Então a gente tem um servidor RMS, pessoal. Tá? Ele trabalha integrado com o Active Directory. Então o autor ele vai criar, né? Ele vai receber um negócio chamado Author Receive Client Licensor Certificate, que ele vai receber um certificado, né? Ele precisa de uma certificação digital, nós vamos ver isso no segundo vídeo, né? No nosso segundo vídeo, os requisitos de instalação, e vamos instalar um ambiente. Então ele vai receber um certificado pela primeira vez e vai estar apto a configurar, né, uma determinada atributo para aquele documento. E aí ele define quais são as regras, se o usuário vai poder ler, qual usuário vai poder ler, se o arquivo vai estar criptografado, se não vai estar, como é que vai estar, se vai imprimir, se vai poder dar um Ctrl+C, se vai poder dar um forward no e-mail e assim por diante. E libera o e-mail, distribui o arquivo. Quando o cliente for tentar abrir o arquivo, primeiro ele tem que se autenticar. E aí ele é validado o usuário e é comparado para saber se ele tem as permissões necessárias para acessar ou para fazer uma determinada ação. E a partir daí a aplicação vai forçar os limites daquela permissão. Só que isso, pessoal, está embutido no arquivo. Okay? Então, mesmo que eu jogue num USB, leve esse USB para casa e tente abrir esse documento, por exemplo, no computador lá de casa, não vai funcionar, não vai conseguir abrir se você não tiver as credenciais autorizadas. Okay? E se você tiver a credencial também, ele só vai poder fazer o que você determinar. Okay? Agora, olha que legal, pessoal. A gente vai ver também na nossa demonstração que isso não está só restrito nos usuários do meu domínio. Ele também tem uma integração com o ambiente live da Microsoft. Ou seja, eu posso estar criando um documento, atribuindo determinadas configurações de segurança para aquele documento via RMS e atribuir usuários da rede live. Entendeu? Se você tem uma conta do live, você pode estar atribuindo isso para os usuários da rede live. Legal, né? Isso a gente vai ver também na nossa demonstração. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver agora como é que a gente configura um ambiente com RMS para estar começando a trabalhar. No segundo vídeo, a gente vai estar configurando o ambiente. Vamos lá.